Olá pessoal, boa tarde. Aline aqui com vocês para lermos mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Hoje eu vou ler o capítulo 18 e eu agradeço a presença de vocês e vamos orar para começar esse estudo. Senhor, muito obrigada por podermos estarmos aqui, por nos dar o sopro de vida mais esse dia que preparaste para nós e que o recebemos com alegria. E nos acompanhe, Senhor, que Teu Espírito Santo, nosso companheiro, nosso conselheiro, nos dê a sabedoria de entender esse capítulo, de acompanhar mais um pouco da Tua Palavra, dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida, e que isso possa ter um impacto positivo também para aqueles que convivem conosco. Eu te agradeço, Senhor, e peço que estejas conosco e que abençoe a todos também que estão ouvindo e que estão lendo aqui com a gente. Muito obrigada. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá. A primeira parábola que Jesus vai nos ensinar nesse capítulo é a da viúva e o juiz. E depois vai ter uma passagem que ele fala da parábola do fariseu e do cobrador de impostos, que também se refere à questão da oração. Vamos lá. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor a ela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Né? Lucas vai mostrar a importância da oração de novo. Ele já mostrou em várias ocasiões, né, que Jesus orava antes do seu batismo, quando ele multiplicou os pães e os peixes, depois de fazer uma cura, né, Jesus orava. Agora que ele dá o exemplo dessa mulher, né, que é humana, né, para ninguém pensar assim, ai não, mas aqui Jesus, né, ele é filho de Deus, ele estava com Deus, né, ele sabe orar e tudo, a gente não deve se preocupar com isso, porque até em outra passagem Jesus também fala que Jesus, acho que é Jesus, que o Espírito Santo intercede por nós, né, que nós não sabemos orar e o Espírito Santo intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, assim, porque e Deus entende as orações porque entende o Espírito, reconhece o Espírito, né? Então, para essa mulher, né, ela foi lá, insistiu, né? Já ouvi falar algumas pessoas ensinando assim, não, se você orou uma vez, Deus já recebeu, não fica insistindo porque parece falta de fé. Não é falta de fé, gente. Deus nos mostra, né? Esse exemplo é oração persistente. Não quer dizer que a gente vai ficar repetindo a mesma coisa, fazer lá orar por 2 horas a mesma coisa, mas continuar apresentando a Deus os nossos pedidos diariamente, né? No Salmo 5, no versículo 3, diz: de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Né? Então é o relacionamento com Deus, nós nos comunicamos com Ele todos os dias, né? E ter a fé e a expectativa, né? Orar com a expectativa que Ele vai nos atender, né? Orando de acordo com a vontade de Deus, orar em nome de Jesus. Daqui a pouco eu posso, mas por que essa oração não é atendida? Por que essa oração não é atendida? Né? Jesus pediria o que você está pedindo? Né? Ou é uma coisa que pode ferir a vontade de Deus, ou aquilo que ele nos ensina na sua Bíblia, vai contra algum dos seus princípios,
né? Depois disso, assim, se não, tá tudo certinho, é de acordo com a vontade de Deus, não fere nenhum princípio, nada do que ele nos ensina sobre evitar ganância, o amor ao próximo, né? Pedir em nome de Jesus, né? Em nome do seu filho que será concedido, né? Mas é a fé, e lá em Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas perante a Deus, né? Então Deus não vai achar que é falta de fé você apresentar os seus pedidos. Quando nós oramos pelos nossos filhos, a gente não ora só uma vez quando eles nascem e depois nunca mais. Nós oramos por eles todos os dias, né? Por familiares, nossos maridos, nossas esposas, pela comunidade da igreja, nós oramos todos os dias por essas pessoas. E às vezes pedimos todos os dias por proteção, por saúde, para Deus dar sabedoria a essas pessoas, ajudar a tomar decisões sábias, né? Então é isso, assim, a oração persistente, ela nos aproxima de Deus, né? E a oração, se eu orar vai mudar a vontade de Deus, pode ser que Deus mude de ideia, coisa assim. A oração, ela muda o nosso caráter. A oração, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa percepção de nós mesmos, né? De entender, assim, como está o estado do meu coração. A oração muda, ela cresce, ela fortalece a nossa fé e a nossa esperança, como diz o Salmo 5 ali, né? Orar, eu oro pela manhã, você ouve a minha voz pela manhã e eu espero a tua resposta, né? A fé, aumenta a nossa fé, né? E a oração, ela é um presente de Deus para o nosso próprio benefício, tá? Se a gente seguir ali, vamos seguir o fariseu e o cobrador de impostos, do versículo 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Né? De novo, essa passagem da questão da humildade, né? Assim, que diz um provérbio, não lembro agora o capítulo, versículo do provérbio, mas é um provérbio bem famoso que as pessoas conhecem bastante, até não crentes conhecem esse dito, né? Que a arrogância precede a destruição, precede a queda, né? Então, assim, os que se exaltam, os que se acham muito, né? Assim como Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 5, 31, né? Que ele não veio para os bons, mas sim pelos pecadores, né? Os bons que ele tá falando, não que todo mundo seja bom, que tem alguém que seja bom, que se salve pelas suas próprias atitudes ou coisa assim, mas aquelas pessoas que se acham boas, que não acham que precisam ser perdoadas, né? Não precisa ser perdoada de nada, não, tô bem. E qual era a intenção aqui desse fariseu? Vocês acham assim, que ele estava genuinamente orando a Deus e que ele tinha essa ação de graças que fala lá em Filipenses, né? Como ação de graças, súplica e ação de graças. Ou ele estava querendo se exibir? Ele estava querendo se exibir, né? Como ele era bom comparado com os outros, né? O resto é a fuagem, né? Eu acho que para os fariseus, assim, o resto do pessoal, assim, que acreditava em Jesus, que se humilhava, que tinha essa fé, que se entregava, eles eram a rafuagem, assim, né? Então ele queria se exibir, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, né? Então, a oração, uma oração genuína, a oração, assim, profunda, ela vai nos mostrar quão genuína a nossa fé é,
né? Esse fariseu, ele podia dizer assim, eu acredito em Deus e tudo, mas a fé dele não era genuína, no sentido de que ele não estava orando assim para engrandecer a Deus, para louvar, para agradecer. Esse agradecimento dele aqui, ele é falso, é um agradecimento que tipo assim, eu agradeço porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou melhor que aquele lá, né? E quando isso chega ao coração, né, esse orgulho assim tão forte, tão profundo, assim, retoma aquilo que a gente falou ontem sobre a questão do perdão, quando a gente encontra dificuldade de perdoar, né? Quando a gente não se dá conta de que a gente precisa perdão também diariamente, né? A misericórdia de Deus, a gente acha que não tá fazendo nada de errado, que, nossa, como eu sou bonzinho, né? E que a gente não precisa de perdão. A gente achar que não precisa de perdão nos faz começar a agir com essa coisa de superioridade, assim, e torna difícil perdoar os outros quando é necessário. E torna difícil também a gente ter a capacidade de pedir desculpas, né? Isso torna o relacionamento com qualquer pessoa ao seu redor muito difícil mesmo. Né? E a tendência daí da gente sempre se achar o ofendido, nós somos sempre a vítima, todo mundo tá nos perseguindo. E na verdade, assim, é uma falta de não nos conhecermos, não conhecermos verdadeiramente o estado que está o nosso coração. E a oração vem para isso. A oração vem para isso, né? Para nós nos colocarmos numa posição de reverência a Deus, né? De simplicidade, de humildade, né? Quando Jesus vai falar das crianças, agora que ele recebe as crianças, né? A atitude das crianças, assim. Então a oração nos aproxima de Deus e começa a nos trazer essa percepção de isso que eu acho que não tá legal, não. Eu não me dava conta que eu era desse jeito. Eu não me dava conta que eu era orgulhosa. Que nem eu falei ontem, acho que demorou, assim, nos últimos 3 anos, assim, que eu me dei conta, assim, sim, eu preciso pedir perdão. Antes eu achava que não, que tava levando uma vida direitinho porque não cometia pecados, assim, horrorosos, né? Quer dizer, eu sou pecador, mas não sou tão ruim que nem aquele outro lá. Que nem o fariseu, que eu não sou tão ruim que nem esse coletor de impostos. Né? Que até ontem mencionei essa parábola, né? Mas eu disse que era um gentil, gente, eu me enganei, tá? Não era um gentil, eu misturei as palavras, era um cobrador de impostos, que eles eram odiados naquela época porque eram vistos como traidores, né? Que estavam ajudando o sistema do Império Romano, né? Então eles eram judeus e se bandearam para lá para ajudar a cobrar os impostos, né? Que eram muito pesados e sacrificavam muito a população. Então, por isso que eles eram odiados tanto, né? Então, lá, quando Jesus fala aqui, né, que ele chama atenção para o juiz, ele não tá querendo comparar o juiz com Deus, assim, né? Em termos de bondade e tudo, porque esse juiz, ele chama esse juiz de desonesto. Mas se até ele, por isso essa ênfase, assim, até ele que não acredita em Deus, que não tem respeito por ninguém. E vocês veem que esse juiz, como ele é capaz, ele é bem consciente das suas faltas. Não que ele se importe com isso, mas ele sabe que é ruim, né? Ele sabe que é ruim, não tem nem vergonha. Ele diz, não, né? Eu vou dar o favor para essa viúva para ela parar de me encher, né? Então, mesmo ele reconhecendo, assim, que ele é uma pessoa ruim e por um motivo egoísta, até ele fez justiça para essa viúva, né? Então, quanto mais a Deus, que é puro, que é santo, que é honesto e tudo. E lá no final desse capítulo, eu vou ler duas passagens, uma em Levítico e outra em 1 Timóteo, tá? E aí vocês vão ver onde eu vou chegar com isso, né? Será que Deus... Às vezes as pessoas, será que Deus mentiu para nós? Será que Deus existe de verdade? Porque olha tudo que a gente enxerga por aí, né? E Deus prepara, assim, ele nos diz como cuidar das viúvas. Na época, viúvas e órfãos, eles eram mais, assim, os mais frágeis, assim, na sociedade. Então, Deus deixa ali o que fazer. Ele explica. Vejam lá em Êxodo, capítulo 22, do versículo 22 ao 24, ele vai falar das viúvas, né? O que ele vai fazer se as viúvas forem maltratadas, não forem atendidas e socorridas, né? Ele fala sobre isso, vocês podem ver, assim, né? E, assim, por que Jesus dá esse exemplo
E diz no final ali, né? Eu afirmo a vocês que este homem, que o coletor de impostos, saiu de lá em mais paz com Deus do que o fariseu, né? Essa deveria ser, porque ele é o modelo, o cobrador de impostos é o modelo que Jesus está nos dando de como a nossa oração deveria ser, né? De entrega, de reconhecimento da nossa necessidade de que Jesus nos perdoe, de caminhar com o Espírito Santo, né? E tem isso aqui. Depois, quando a gente chegar na parte do moço rico, que é em seguida, assim, que vai fazer a pergunta de como, mas então quem que vai entrar no reino dos céus, né? Vai ter uma passagem em Efésios que mostra, né, assim, que a gente não é o que esse fariseu faz que salva ele. Ai, porque ele dá o dízimo, porque as coisas que nós fazemos de boas, o que fazemos de bem é por causa da nossa salvação, não para alcançar a nossa salvação, tá? Vamos seguir. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, né? Então, os discípulos, naquela época, né, era comum as mães levarem as crianças para serem abençoadas pelos profetas, tá? Mas na cabeça dos discípulos, assim, tipo, essas crianças não vão, né? Ah, o mestre é Jesus, né? E tudo. As crianças não vão entender o que ele tá falando e tudo. Então, é perda de tempo. Leva para lá, né? Mas Jesus diz não. Deixe, em uma outra passagem, num outro evangelho, deixem vir a mim as criancinhas, não atrapalhem o caminho deles, né? Para nós isso é quanto mais cedo melhor. Nós falarmos de Jesus, darmos exemplo. Nós começamos a orar com a nossa filha quando ela era recém-nascida. Ela estava no bercinho, a gente botava a mãozinha assim, a mão no peitinho dela e nós orávamos. Sempre. E hoje, né, continua assim, é a nossa rotina noturna, né? Antes de ir dormir, nós lemos uma história da Bíblia, nós fazemos uma oração, nós contamos uns para os outros assim, o que a gente agradece naquele dia, né? O que teve uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa engraçada, né? E então quanto mais cedo, melhor. Não negue as crianças a falar sobre Jesus e tudo. Quando diz, não julgueis, né? Para não ser julgados. Não achar que a criança não entende, criança pequena, e não contar para eles do reino de Deus e do que Jesus veio fazer aqui por nós, né? Criança entende sim. A minha filha, relatei ontem que ela tem um menino na escolinha que fica lá torrando a paciência, empurra ela, deu tapa nela, deu um tapa numa outra menina, né? A escola já estava observando e tudo, e ele teve um sangramento no nariz. Eu contei isso ontem sobre o capítulo 17 da questão do perdão, e ela queria ontem de noite então orar por aquele menino. Na noite anterior, E disse, mas por quê? Não, porque ele ficou doente, tava sangrando o nariz, ele tava chorando. Eu quero orar por ele, mãe. E pede para ele também melhorar logo e eu disse, então vamos orar também para ele ficar, se comportar bem com as crianças, assim, saber que não é errado ele ficar batendo nas outras crianças e tudo. Aí ontem, nós oramos por isso, ontem ela voltou para casa. Mãe, o fulaninho passava por mim hoje, me dava oi. Aí eu dava oi para ele. Aí ele me deu um abraço, ele deu um beijinho no meu nariz. E aí deu um beijinho no nariz, deu um beijinho no meu cabelo, a gente brincou juntos e tudo. Eu fiquei tão feliz. E a carinha dela de maravilhada contando aquilo ali, né? E que Deus tinha respondido às nossas orações. Assim, é isso, assim, apresente a Deus as suas orações, tá? Mas esse comportamento das crianças, a atitude das crianças, né? Como que as crianças se maravilham com as coisas, né? E quando elas têm um problema, quando elas estão ansiosas, quando alguma coisa, elas vêm e procuram o seu adulto de confiança, né? Não tô dizendo aqui mãe e pai, porque nem sempre são os adultos de confiança dessa criança, né? Aqueles adultos com quem ela se sente amada. Ela procura
ela confia, né? Ela olha pra pessoa assim, parece que é o super-herói pra ela, né? No cotidiano dela. Perdão, gente, eu tenho tanto pigarro, tanta meleca aqui, vocês me perdoem, por favor. É, então, é essa atitude que Jesus está dizendo que de termos isso como as crianças, essa maravilha, de nos maravilharmos, nos encantarmos, de termos a confiança de buscar. Quem é o nosso adulto maior de confiança, de amor, de tudo? É Deus, né? O nosso Pai maior. Né? Então, por isso, assim, que as crianças vão herdar o reino dos céus, nos comportarmos como eles, termos essa fé, essa. É, como dizer? Esse encantamento, né? E em contraste com os líderes religiosos da época, eles não tinham isso, né? Eles não tinham mais isso. Era muito com base no que eles. Esse fariseu era aquilo que eu faço, as regras, não me misturar com tais pessoas, né? Vi uma cena do The Chosen outro dia, né? Quando Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, né? Que ele estava lá pregando por 3 dias. Daí vem aquela multidão saindo de lá e uns fariseus vindo para o que tá acontecendo. E aí um pergunta assim, o que ele fez, não sei o que. E aí um homem conta, ele multiplicou e tudo, as nunca faltou comida para ninguém, saía da mão dele mais e mais e mais. E aí o fariseu diz, e ele comeu com vocês? E esse homem diz assim, a gente conta para ele que Deus faz um milagre e ele tá preocupado se Jesus comeu conosco, porque daí Jesus estaria impuro, né? Ai, gente, então os fariseus têm a atitude completamente oposta de uma criança, né? E ali da oração, quando já mostrava ali na oração, né? Ele quer se exibir, assim, para os outros, ele quer buscar a aprovação dos homens, como ele é melhor e não a aprovação de Deus, né? Enquanto o coletor de impostos, ele assume, né, a sua falta, ele se reconhece, né? Até o juiz desonesto se reconhece, diz eu sou desonesto, não respeito ninguém nem acredito em Deus. Até ele se reconhece, não faz nem questão de esconder, né? Enfim, vocês entenderam, né? Então, o moço rico, do versículo 15 ao 30. Depois disso, algumas pessoas levaram... Ai, desculpa, não. O moço rico é do 18 ao 30. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar a casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna, né? Então, esse rapaz, assim, quando Jesus fala ali que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Eu já comentei sobre isso, assim, não é que Deus abomina a riqueza, né? É o apego à riqueza, né? E esse rapaz que chegou para Jesus para perguntar, bom mestre, né? E Jesus fala, por que me chama de bom? Só Deus é bom, né? Você me conhece? Você entende que eu sou Deus, então? Você entende isso? Ou não se apercebe disso, né? E quando, né, falar dos mandamentos que esse rapaz já obedece, né?
que ele conhece, ele obedece. Quantos de nós também conhecemos a lei, mas, né, até obedecemos, mas achamos que daí a nossa salvação fica naquilo ali, se baseia naquilo ali, né? Mas quando Jesus pede a ele uma coisa que ele não pode fazer, né? E para o que realmente vem em primeiro lugar na sua vida. E Jesus já mostrou em outros capítulos assim que realmente para segui-lo, ele deve ser a prioridade, né? Quando nós nos entregamos a ele e queremos viver com ele, Jesus é a prioridade, né? A missão que ele nos dá e de faça discípulos é a prioridade, né? O reino dos céus é a prioridade, não esse aqui, né? Aqui nós somos exilados, como diz Pedro. Então, quando Jesus pede isso, assim, uma coisa que ele não pode fazer, mas por que ele não pode fazer? Pelo amor ao dinheiro, né? Por essa riqueza material. Jesus toca no ponto que é a base da segurança dele, né? O que Jesus quer dizer, assim, a segurança que eu ofereço é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer, né? E a identidade desse rapaz, né? Dele ter prestígio, dele ser riquíssimo, né? Provavelmente tem aprovação, muitos bons contatos, influência, tudo isso. Então, Jesus mexe com aquilo ali, da identidade dele. Você é capaz de deixar o seu ego, a sua identidade desse mundo para trás, para tomar a sua nova identidade como renascido em Cristo, né? E então vamos lá, Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, né? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, quando esse rapaz faz aquela pergunta para Jesus, né, como conseguir a vida eterna, é como se ele estivesse querendo a confirmação daquilo que ele já faz, né? Quando Jesus diz ali os mandamentos, quando ele diz que já obedece, mas também assim, me fala para fazer uma outra coisa de maneira que eu garanta a minha vida eterna, né? E lá em Efésios, e aquilo que Jesus pede para ele fazer é para mostrar, não tem que você faça que vá ganhar para você a vida eterna, né? A sua fé é um presente de Deus, a sua salvação é um presente de Deus, né? E aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Né? Quando ele fala do camelo ali entrar pelo fundo de uma agulha, né? A agulha não é agulha de costura, tá, gente? Porque daí seria, obviamente que é impossível, né? Então Jesus está dizendo, não é sempre que um rico não vai entrar no reino dos céus, né? Tem pessoas que são ricas, mas usam bem os seus recursos, né? Para fazer para continuar o reino de Deus, para espalhar o reino de Deus, para atender as pessoas que têm necessidade, a viúva e o cego que a gente vai ver aqui no final, depois da passagem que eu vou ler, para a gente refletir sobre isso, né? Então existe uma responsabilidade em como nós usamos a nossa riqueza, né? Essa agulha que ele está falando são as portas antigas, assim, daquela época, né? Que podia passar uma carroça, portas largas, mas que tinha uma porta pequenininha para o pedestre, né? Uma porta menorzinha. Então é mais difícil, mas não é impossível. Aquilo é agulha para o camelo passar ali. Se estivesse carregado, tu tinha que ir, né, meio que se agachar, se dobrar assim, né, as pernas, para entrar. Aquilo ali que é a agulha, tá? Para ver o contexto daquela época, assim, não é a agulha da nossa agulha de costura, né? Então, não é impossível para Deus. Então, e qual, né, a questão quando Jesus mexe ali com aquilo que ele não pode fazer, né, e na sua identidade, do prestígio e tudo. Se a gente coloca a nossa identidade, nós nos lembramos de dizer para as pessoas quando nos perguntam, quem é você, o que você, né, a gente diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudei tal coisa, sou casada, não sou casada, sou de tal país, né, a nossa identidade, será que a gente está apoiando só nessas coisas do mundo que não tem tanto valor assim? Eu sou filha de Cristo. De Deus, sou filha de Deus e renasci em Cristo, né? Dificilmente a gente se lembra de dar essa resposta, dificilmente, né? Então, o que nem todo mundo, não é para todos que Jesus pede, vende tudo e me siga, né? E
para algumas pessoas até Deus pede isso, né? Tem muitas pessoas que deixaram seu emprego, de carreiras boas, assim, que tinham um bom salário, né? A família estava bem, vivia bem, assim. Mas às vezes não, e as pessoas largaram seu trabalho para fazer, né? Tanto às vezes na parte de música para Deus, louvores e tudo, às vezes até pregando o evangelho, né? Então não é todo mundo que Deus pede, mas para algumas pessoas ele pede. Mas o que na verdade mostra isso aqui? Para Deus pede tudo aquilo que na nossa vida pode tirar a importância de Deus do primeiro lugar. A coisa sábia a fazer é colocar isso mais de lado, reduzir, né? E por isso a nossa chamada a ofertar, né, não é só assim como oração é para nosso próprio benefício, assim que nos muda e tudo, ofertar também nos muda, né? E é um antídoto contra a ganância, né? É isso, contra a avareza, né? É isso que a oferta nos ajuda, né? Então ver essas coisas não somente assim como uma obrigação, ai Deus pede tanto que a gente faça sempre, não, mas tomar isso como uma oportunidade, assim, muito obrigada, Senhor, por me dar a possibilidade, através de oração, através das ofertas, através de congregar, coisas que podem me transformar e aumentar a minha fé em Ti, né? É isso, assim. Então, vamos seguir. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Versículo 31 até o 34. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Né? Naquele momento, eles recebem essa notícia, eles ouvem, mas não entendem ainda. Isso já aconteceu nas 2 outras vezes que Jesus falou sobre a sua morte. Né? Então, eles ainda não estavam preparados para aquele momento. Mas da ressurreição, né? Quando aconteceu, ele nos falou sobre isso. E é um grande clique, assim, na questão da fé deles, né? Jesus nos falou sobre isso, né? E, deixa eu ver, eu tinha uma outra aqui. Para você, se quem quiser ver, por exemplo, os profetas, né? Aquilo que os profetas disseram no Salmo 41, versículo 9, por exemplo, vai falar sobre a traição de Jesus. No Salmo 22, do versículo 16 ao 18. E em Isaías 53, capítulo 53, do versículo 4 ao 7, fala da crucificação. E no Salmo 16, o versículo 10, fala sobre a sua ressurreição. Então, a gente pode voltar para outras passagens da Bíblia que confirmam, né, o que Jesus ia passar. Né? Então, vamos lá. Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Eu adoro essa parte aqui, porque ele era cego, fisicamente cego. E no momento que ele começa a chamar Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi era um título para o Messias. Esse cego, mendigo, ele sabe quem Jesus é. Ele reconhece Jesus, ele é o Messias. E em contraste com os fariseus, assim, eles tinham a visão, tinham
todo o aparato assim de estudo, as escrituras, conhecer as escrituras, né? O que Deus fez para o povo no Egito, fez na entrada da terra prometida com Abraão e tantos os patriarcas, o que Deus fez, e eles eram cegos. Mas este homem com uma cegueira física, ele tinha a fé completa, né? Jesus, a sua fé te curou, né? Veja, você está curado porque teve fé, né? Então Jesus sempre, quando ele conta essas histórias, assim, a gente pode sempre pensar no contraste. E quem não enxergava? E quem não enxergava, né? E as pessoas tendiam nessa época a ignorar a sua obrigação de cuidar dos necessitados. E agora que vem a parte que eu queria chegar, assim, no exemplo desse mendigo. Por que ele estava ali, não tinha ajuda, né, mendigando e tudo. Naquela época não tinha os recursos médicos que tem hoje, né? Mas será que ele precisava estar naquele estado de pobreza ali? A viúva, né, tendo que insistir, se humilhar, pedir, né? Aquilo que nós vemos hoje, né, nas ruas, pessoas sofrendo, né, sem casa, usuários de droga, às vezes pessoas da própria família que passam por uma dificuldade e às vezes quando são ajudados, será que são ajudados de bom grado ou chegam na casa de um parente e coisa e a pessoa fica constantemente jogando na cara daquela pessoa, mas eu fiz isso por você, fiz aquilo por você, né, humilhando, né, os humilhados serão exaltados e aqueles que humilham serão, se exaltam, né, olha como eu faço coisas para você, serão humilhados, né. Eu quero ler para vocês uma passagem lá de 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Ali tá falando das viúvas, né? As viúvas eram uma classe também, assim, bem desprotegida. Vamos ver o que diz toda essa passagem ali. Desculpa, abri na parte errada. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas que já se desviaram e seguiram a Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Olha o nível de detalhe que Deus dá. Olha só o nível de detalhe, o que fazer, quem é para considerar assim, quem é para considerar assado, por a motivação daquilo ali. As novas casem de novo, cuidem das suas famílias, tenham filhos, né? E lá em Levítico, no caso do mendigo ali, né? Como seria para os pobres? Capítulo 25, versículo 35 ao 38. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele.
Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito, para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Então aqui também existe um comando de ajudar a uma pessoa que está passando por uma necessidade, ficou pobre, perdeu o emprego, seja lá por que razão não pode trabalhar, às vezes é saúde, né? Não cobrar juros. Ajude a pessoa a se sustentar. Não cobrar juros. Quem vem morar na sua casa, não jogue na cara, né? Quando a pessoa ali que você lhe vender, alimentos que você lhe vender, quando a pessoa está se recuperando e tudo que já pode comprar alguma coisa, pode contribuir, não use essa situação para tirar lucro para você, né? Então, olha a quantidade de instruções que Deus nos dá quanto aos pobres, e tem muito mais em outras partes, assim, tem muito mais, né? Mas essas duas passagens, assim, por causa do cego mendigo e das viúvas e dos órfãos, né? Só nessa parte das viúvas, o capítulo 5, ele vai do versículo 1 ao 25. Mais da metade dele é sobre as viúvas. É sobre as viúvas, assim, o cuidado com elas, né? Então, quando nós oramos, quando nós pensamos assim, tudo que é coisa que a gente vê de ruim por aí, quantas pessoas às vezes se deixam, se entregam, a dar aquela, como é que é? É um sentimento assim de desilusão, de quando a pessoa perde, você perde um jogo, né? Você tá jogando, tem o vitorioso e tem, né? Você perde, você se desilude, né? De achar que, eu acho que Deus nos abandonou. Tantos que acham, eu acho que Deus não existe. Não, Deus assim não pode existir. Eu não acredito num Deus que faça tanta maldade. Por que umas pessoas sofrem, outras não, né? Tem a questão da soberania de Deus, sim, né? Lembra da história do rico e do Lázaro, né? Que Lázaro só recebeu as coisas más, mas agora estava com Abraão, né? Mas então, todas essas perguntas, ou é o inimigo, e o diabo, né? Só as coisas, tudo culpa do diabo. Ou com todas essas instruções que Deus nos dá, com tudo que Jesus nos ensina, o modelo que ele faz, o que ele faz, né? E que ele nos pede para fazer. E sermos cristãos, o que significa? Nos tornarmos pequenos cristos. Será que todas as mazelas do mundo são realmente porque Deus nos abandonou, porque ele mentiu, ou ele não existe, ou é a nossa falta de obediência? Né? Quando a gente ora, às vezes a resposta de oração de alguém, né, não vai, a gente ora e fica esperando por um milagre sobrenatural, mas a gente poderia muito bem fazer alguma coisa por aquela pessoa, né? Será? Então, mas a gente não faz, que fica esperando, mas Deus tá nos mostrando aqui até como fazer e a lista completa. Quando era para construir o tabernáculo, né, que ele falou, os profissionais assim de artes, de artesanato e tudo, ele deu as instruções completas. Deus não nos pede algo que ele não nos ensina. E nesse nível de detalhe, então realmente de me questionar, assim, tudo que eu vejo na rua, né, será que é que o mundo tá ruim mesmo, ou eu estou desobedecendo? Ou é a minha negligência ao amor com o próximo, né? Com o inimigo. Se o inimigo estiver com sede, dele o que beber, se estiver com fome, dele o que comer, né? E ontem a gente falou no capítulo 17, né, do dever do empregado, né? Que Jesus dizia assim, você vai falar para o seu empregado quando ele volta do campo para ir sentar-se à mesa já e comer, ou ele vai falar para ele ir preparar a janta, colocar o avental, te servir e depois ele vai comer, né? Como se a gente estivesse pensar, será que nós estamos esperando recompensa, né? Achando que nós estamos fazendo muito, mas aqui diz no final, ele diz assim deve ser com vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Mas será que nós estamos fazendo o nosso dever? Quando eu li essas passagens hoje, assim, eu fiquei chocada.
e de ver, assim, que a gente pode orar, mas ora, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma entrevista de emprego, não sei o quê. Ore pela pessoa, mas também pergunte, eu posso fazer alguma coisa para você? Você quer? Vamos olhar o seu currículo junto, se é uma coisa que você entende, ver se tem alguma coisa para melhorar. Você quer que eu faça parte de correção do português? Tem alguma coisa que eu possa fazer para colaborar, para te ajudar? Posso orar com você, por você, antes de você ir no hospital? Você precisa que levem refeições na sua casa para colocar no freezer, fazer, né? Não só esperar. Deus colabora. Ele pediu a Adão que nomeasse os animais. Vocês acham que Deus precisava que Adão colocasse o nome nas coisas? Não. Mas é a questão assim de compartilhar e nos dar a satisfação, a recompensa de essas coisas dão prazer em fazer, aquecem o coração da gente. Né? Existe ingratidão? Sim, pode existir ingratidão, mas Deus vai tomar conta disso. Agora, será que fizemos aquilo que foi mandado? E aí nos perguntar, cada vez que eu ver alguém na rua pedindo, será que eu posso fazer alguma coisa naquele momento imediatamente? Né? Ou alguém na igreja, né? A gente oferta tanto, daqui a pouco aparece alguém, eu preciso de um remédio que é muito caro, eu preciso de uma cirurgia, que a gente vai mandar a pessoa só orar. Será que nós não podemos ajudar? Será que a igreja não pode contribuir? Né? Então, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos manda. E o que Ele manda é bonito, é generoso, é amoroso e Ele ensina com detalhes. Leia essas passagens de novo, assim, quanta coisa que Deus instrui. Olha a quantidade de detalhe que Paulo coloca ali para Timóteo, orientando a igreja lá onde Timóteo estava. Deus é perfeito. Ele é perfeito. E eu agradeço a Ele todos os dias. Vamos agradecer todos os dias. Eu espero vocês para o capítulo 19. E muito obrigada. Glória a Deus por toda a presença de vocês. O pessoal que tá deixando likes, inscritos. Eu tô assim, nossa, que legal. Né? Que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E se tocar o coração, assim, de 1, 2, 3 de vocês, assim, eu agradeço tanto, 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 tanto. Né? E que dê um impacto positivo na vida de vocês e na família de vocês, onde quer que vocês forem, tá bom? Até mais, até o capítulo 19. Tchau, tchau!